da terceira sessão legislatura ordinária da 20ª legislatura, a presidência solicita que os deputados e as deputadas façam o registro biométrico no terminal. Apresento os termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, a discutir e a votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1783/2023. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.929/2024. Ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.701/2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 1214/2023, em segundo turno, de autoria do deputado estadual Grego da Fundação, que altera a lei de número 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assento aos terminais rodoviários localizados no Estado a pessoas que especifica. Da condição de relator, passa a emitir o parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei de número 1214/2023. Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Relatório de autoria do deputado estadual Grego da Fundação, projeto de lei em epígrafe, altera a lei de número 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assentos em terminais rodoviários localizados no Estado a pessoas que se especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma substitutiva número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a este órgão do colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe no artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em observância ao dispositivo do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Fundamentação: projeto de lei em apreço visa a obrigar a inclusão das pessoas com neoplasia maligna entre as destinatárias e assentos prioritários das áreas de embarque e desembarque dos terminais rodoviários localizados no Estado. Na forma do aprovado em plenário, dispõe sobre a proteção do consumidor e a integração do cidadão hipossuficiente à vida social, ao prever que a reserva de assento para as pessoas com a tal doença nos termos que mencionam. A proposição é relevante ao buscar a promoção do princípio constitucional de defesa do consumidor, que dispõe do artigo 5º, do 32º e 77 da 5ª da Constituição Federal. Outro assim, a proposta almeja a integração do cidadão de hipossuficiência da vida social, que decorrer diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa, nos termos do artigo 1 do 3º da Constituição da República, por fim. Essa consonância com a Política Nacional de Relações do Consumidor tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, a respeito dessa dignidade, saúde, segurança e proteção de seus interesses econômicos, a melhoria na qualidade de vida, bem como a transparência na harmonia das relações do consumidor. Artigo 4 da Lei Federal de número 8.078 de 1990, do Código de Defesa do Consumidor. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, podendo ser transformada em norma jurídica. Conclusão: em fase de exposto, opinião para aprovação do projeto de lei de número 1214/2023, no segundo turno, de forma não vencida no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer aos deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer.
Passa-se para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento em comissão de número 12.673/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte, a deputada que se subscreve requer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro do Regimento Interno, seja encaminhada a EPR2 Participações S.A. em São Paulo, pedido de providência para que o tocante ao lote 3, Varginha Furnas, se esclareça as quais critérios específicos adotados na modelagem técnica e econômica para definir a localização das praias de pedágio. Se existe um estudo comparativo que demonstre os impactos econômicos das concessões em relação a um modelo de gestão pública dessas rodovias. No tocante à definição e reajuste das tarifas, quais setores foram considerados na definição do valor inicial da tarifa de R$ 13,17 e esse reajuste para R$ 14,30. Ainda se existe algum mecanismo de controle para evitar o aumento abusivo na tarifa ao longo do contrato, se há previsões de contratos, se há previsões de desconto para moradores locais ou usuários frequentes, e se sim, porque essas medidas não foram incluídas no contrato. A população e os transportadores locais relataram impactos financeiros graves com a cobrança do pedágio. Existe alguma previsão de revisão dos valores ou inclusão de isenção para grupos específicos? Sobre a qualidade e execução do serviço, quais melhorias já foram implementadas na estrutura da rodovia desde o início da concessão? Existe um cronograma detalhado para a obra de ampliação e manutenção? Esse cronograma é de conhecimento público? Como será monitorada a qualidade do serviço prestado pelo consórcio Infraestrutura MG? Haverá penalidade em caso de descumprimento do prazo e padrão de qualidade? Sobre os impactos econômicos e sociais, qual é o impacto da concessão para os usuários e para o desenvolvimento econômico nas cidades envolvidas? Pequenos produtores e comerciantes locais relatam dificuldade em absorver os custos adicionais em pedágio. Há previsão de investimento social por parte da concessionária para mitigar esses impactos? Qual a expectativa de arrecadação anual da concessão e qual valor será revestido em benefício para a população? Existe um estudo de impacto econômico detalhado que justifica a concessão e a forma como os valores da tarifa serão definidas? Sobre a fiscalização e prestação de contas, quais órgãos estaduais são responsáveis por fiscalizar o cumprimento do contrato de concessão? Existe um canal acessível para que a população denuncie irregularidades ou falhas prestadas no serviço? Existe previsão de auditoria externa independente para verificar se os serviços estão sendo executados conforme previsto em contrato? Sala de comissão, 11 de março de 2025, deputada estadual Carol Caram. Requerimento em comissão de número 12.674/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte, a deputada que subscreve quer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias em Belo Horizonte, pedido de informações no tocante do terceiro lote concedido a EPR2 Participação S.A. no trecho de Varginha e Furnas, sendo elas: quais foram os critérios específicos adotados na modelagem técnica e econômica para definir a localização na praça de pedágio? Existe um estudo comparativo que demonstra os impactos econômicos da concessão em relação a um modelo de gestão pública dessas rodovias? Sobre a definição e reajuste das tarifas, quais fatores foram considerados na definição do valor inicial da tarifa de R$ 13,17 e seu reajuste de R$ 14,30? Existe um mecanismo de controle para evitar o aumento abusivo de tarifa ao longo desse contrato? Há previsão de desconto para moradores locais ou usuários frequentes? Se sim, por que essas medidas não foram incluídas no contrato? A população e os transportes locais relatam impactos financeiros graves com cobrança de pedágios. Existe alguma previsão de revisão dos valores ou inclusão de isenção de grupos específicos? Quais melhorias já foram implantadas na infraestrutura da rodovia desde o início da concessão? Existe um cronograma detalhado para a obra de ampliação e manutenção? Existe um cronograma de conhecimento público? Como será monitorada a qualidade do serviço prestado pelo consórcio de infraestrutura MG?
Haverá penalidade em caso de descumprimento de prazos de padrões de qualidades, como a CENFRA garante que o valor arrecadado será efetivamente revestido em melhorias para os usuários de rodovias concedidas, sob o impacto econômico e social. Qual é o impacto da concessão para o usuário para o desenvolvimento econômico das cidades envolvidas, pequenos produtores e comerciantes locais relatam dificuldades em absorver os custos adicionais do pedágio, há previsão de investimento social por parte da concessionária para mitigar os impactos? Qual a estimativa de arrecadação anual da concessão e qual esse valor será revestido em benefício para a população? Existe um estudo de impacto econômico detalhado que justifique a concessão e a forma como os valores das tarifas foram definidas. Sobre a fiscalização e prestação de conta, quais foram os órgãos estaduais responsáveis por fiscalizar o cumprimento desse contrato de concessão? Existe um canal acessível à população denunciar irregularidades ou falha de prestação de serviço? Como a CENFRA pretende garantir transparência nos repasses de investimentos realizados pela concessionária? Existe previsão de autoria externa independente para verificar se os serviços estão sendo executados conforme previsto em contrato? Sala de comissão, 11 de março de 2025, deputada estadual Carol Caram. Requerimento de comissão de número 12.697/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que se subscreve requer que Vossa Excelência, no seno do artigo 103 do terceiro do regimento interno, seja encaminhada ao presidente do Banco Central do Brasil pedindo informações sobre o aumento de empréstimos consignados realizados por aposentados do Estado de Minas Gerais nos últimos 5 anos, bem como os índices de refinanciamento desses empréstimos, com destaque para os contratos vinculados a cartões de reserva de margem consignada. Sala de comissão, 12 de março de 2025, deputado estadual Charles Santos. Requerimento de comissão de número 12.698/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que este subscreve requer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 203 do 7º do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação pedindo informações sobre a existência de planos de ações voltados para a conscientização sobre o consumo de rede pública estadual de ensino, bem como detalhes sobre a implantação, abrangência e métodos utilizados. Sala de comissão, 12 de março de 2025, deputado estadual Charles Santos. Requerimento de comissão de número 12.699/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve requer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 203 do 7º do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedindo informações para que índices de casos de depressão e ansiedade relacionados ao consumo de plataformas de apostas online no Estado, com dados estatísticos que demonstrem a correlação entre o uso de plataformas e o impacto de saúde mental dos consumidores mineiros. Sala de comissão, 2 de março de 2025, deputado estadual Charles Santos. Requerimento de comissão de número 12.700/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve requer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do 3º do regimento interno, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, em Contagem, pedindo informações sobre números de golpes virtuais aplicados em Minas Gerais, com dados estatísticos detalhados sobre os setores de consumo mais utilizados para a aplicação desses golpes. Sala de comissão, 2 de março de 2025, deputado estadual Charles Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, deputado que subscreve requer que Vossa Excelência, no seno do artigo 203 do 7º do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedindo informações sobre possibilidades de implementação do envio de notificações sobre PVA e as taxas de licenciamento de veículo, bem como envio de boletos de pagamento por meio de aplicativos, carteira digital de trânsito e em convênio com o governo federal, com o objetivo de evitar aplicações de golpes e otimizar o acesso a informações e projetos de pagamento de contribuintes. Sala das Comissões, 12 de março de 2025, deputado estadual Charles Santos. Requerimento de comissão de número 12.702/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve requer que Vossa Excelência, no termo do artigo 103 do 3º do do regimento interno, seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, pedido de providências para a solução do problema de regularização e manutenção do abastecimento de água do bairro Dumaville, localizado no município de Esmeralda, tendo em vista os moradores enfrentam graves problemas devido à falta de abastecimento de água, comprometendo as condições de vida e saúde da comunidade. Sala de comissão, 26 de fevereiro de 2025, deputado estadual Charles Santos.
Beleza. Em votação, o requerimento dos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vou passar a presidência para a nossa vice-presidente, deputada Carol Caram, para ler requerimento de minha autoria. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, meus colegas. Semana do Consumidor, uma semana muito importante, né, presidente Adriano? Acabamos de visitar o Procon Assembleia, demonstrando a nossa bandeira, né, do fomento de defesa dos consumidores do Estado de Minas Gerais. E hoje, presidente, eu queria te parabenizar pela audiência pública que nós realizamos ontem, que essa comissão realizou, uma audiência extremamente produtiva, com muita informação para o cidadão mineiro, com muito detalhamento, né, de como vão ser tratadas as pautas de concessão no Estado de Minas Gerais. Foi de extrema relevância para que a gente consiga caminhar e achar o ponto de equilíbrio, que é o que a gente está precisando para que os preços dos pedágios e as concessões realizadas no nosso Estado sejam realizadas de uma forma que não prejudique o bolso dos consumidores mineiros. Então, queria fazer essa ressalva e apresentar o requerimento de comissão número 12.694 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado, o regimento interno, seja encaminhado a Grupo Energisa Minas Gerais em Canaã, pedido de providência para o aumento de potência da rede elétrica, com respectiva ampliação de energia trifásica no município, em especial nas comunidades do Barreiro, Água Fria, Suspiros, Lopes e São João Batista. Sala de comissão, 2 de março de 2025, deputado Adriano Alvarenga, presidente da Comissão do Consumidor e do Contribuinte. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência destina a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir o senhor Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia. Com a palavra, chefe. Nessa semana, toda semana do 15 de março, que é a semana que comemora o Dia Internacional do Consumidor, nós fazemos para a comissão a apresentação do nosso relatório de atividades. No prédio Carlos Drummond de Andrade, nós temos no térreo o Espaço Cidadania, que não compõe só o Procon Assembleia, nós temos ali vários órgãos, Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça, a Polícia Civil com a carteira de identidade e com a Delegacia do Consumidor, temos o Cine também. Então, o relatório que os senhores receberam aí contém todos os trabalhos que foram desenvolvidos pelo Espaço Cidadania ao longo de 2024, e especificamente o relatório do Procon Assembleia, que eu rapidamente, em slides selecionados, aí, vou passar para os senhores ali. Se, porventura, não for possível tecnicamente, eu já passei aí o arquivo. No que eu passei para os senhores está nas páginas 8 e 10 desse relatório. Eu queria só destacar para os senhores alguns pontos importantes. O primeiro deles é um índice de acordo próximo... Ah, está por trás. Perdão. Pode passar, por favor. Próximo slide. O que me deixa muito feliz, deputados e deputada Carol Caram, um índice de acordo de 84%. Isso é uma coisa fabulosa. Nós estamos evitando que as pessoas lotem o Poder Judiciário, porque eles conseguem resolver na instância administrativa. Mas é um dado bonito, bacana, mas, infelizmente, ainda é um dado triste com relação à empresa, porque 84% dessas pessoas poderiam ter resolvido o problema diretamente com a empresa, sem que o Estado tende a atuar através do Procon. Então, as empresas ainda estão devendo um bom atendimento ao seu cliente, através da ouvidoria, do saque, e que façam que elas procurem o Procon. Mas, quando procuram o Estado, o Procon Assembleia especificamente, nós temos um índice muito bom. A deputada Carol Caram foi secretária nacional do consumidor, ela sabe que esse índice, para nós, é muito caro. É muito importante. Ou seja, nós estamos cumprindo o nosso papel aqui de atender o consumidor juntamente com a comissão. Próximo, por favor.
Tem outro aí? Isso. Desde a pandemia, nós revertemos o quadro de reclamações em todos os PROCONs do país. Antes, eram as telecomunicações. Até a pandemia, foram as telecomunicações. Depois da pandemia, então, nos anos seguintes à pandemia, inclusive o último, e atualmente nesse, o dinheiro, o empréstimo, tem sido o grande problema dos consumidores. Então, nós temos aí nos 2 primeiros lugares os problemas de... E quando a gente relata empréstimo consignado pessoal e cartão de crédito, a resposta é única, deputados e deputadas. Endividamento. As pessoas não conseguem pagar suas contas. Poucos são problemas envolvendo os contratos ali, uma imperfeição contratual, alguma cobrança indevida, mas a grande maioria das reclamações são com relação à incapacidade do consumidor de pagar esses contratos que eles fizeram. Esse terceiro item, eu queria uma atenção especial da comissão. Isso foi um absurdo que aconteceu no final do ano passado para cá. De repente, vários aposentados e pensionistas começaram a ter descontos de vínculos com associações que eles jamais se sindicalizaram, jamais se associaram. E isso lotou todos os PROCONs do país. Então, vou dar um número para os senhores, mais ou menos. No PROCON Assembleia, ano passado, 159. Nós temos 1.000 PROCONs, para os senhores terem uma ideia. E foi arrecadado, no ano passado, em torno de 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais de cobranças indevidas que essas associações continuam fazendo. Nós entramos em contato com a presidência do INSS, com o Ministério Público Federal, com a Senacom. Então, existe uma força-tarefa para diminuir isso. Deputada, infelizmente, não diminuiu. Então, nós temos que fazer uma outra situação, não ser até uma audiência pública, chamando o INSS. Nós temos uma representação do INSS Minas Gerais, para eles explicarem, porque todos os dias, em todos os PROCONs do país, tem consumidor aposentado e pensionista tendo um descontozinho que é de R$ 40, R$ 45. Então, vocês imaginam isso multiplicado pela quantidade de aposentados e pensionistas que nós temos no país. Eu ouso dizer, com perdão da palavra, são associações verdadeiramente canalhas, porque elas fraudam os termos de adesão, o consumidor não assinou nada, e se assinou, assinou sem saber o que estava assinando. Então, isso aí nós estamos combatendo com os órgãos aliados ao PROCON Assembleia, estou noticiando isso à comissão. Se a comissão achar por bem convocar uma audiência pública para ouvir os aposentados, escutar o Ministério Público Federal, escutar o INSS, fica a cargo da comissão essa decisão. Mas os PROCONs do país todo estão trabalhando para tentar minimizar essa situação. Inclusive, deputada, a senhora que foi secretária nacional do consumidor, a própria Senacom não entende que isso se trata de uma relação de consumo. Só que nós estamos atendendo por caridade essas pessoas. Pois entendemos que, independentemente de relação de consumo ou não, afeta o bolso. Se afeta o bolso, é endividamento. Se é endividamento, é defesa do consumidor. Então, nós pegamos aí um gancho. O senhor deputado Charles Santos acabou de apresentar um requerimento, eu prestei atenção, nas bets. É um outro problema que eu ia levar para os membros da comissão. Nós estamos com 2 situações graves no país, são as bets e os cigarros eletrônicos. Então, se essa comissão tiver a vontade política de levantar esse assunto para que possamos combater ou regularizar, enfim, porque são 2 situações que estão abalando. Na saúde física, nós temos informações claras de que, um exemplo, senhores, um cigarro de palha, um fumante de cigarro de palha, ele começa a desenvolver o câncer em torno de, com 30 anos de cigarro de palha, com cigarro eletrônico, 6 anos. Então, é uma coisa seríssima. A substância da nicotina que está dentro do cigarro eletrônico é da pior qualidade possível, chamado cristal de nicotina. A Anvisa proibiu, mas o comércio está aí, né, o tempo todo. Podemos pensar em fazer um trabalho sobre isso, se os senhores acharem que é regulamentação sobre a matéria, ou então extinção, punição, enfim, isso é decisão política de vossas excelências aí. E o outro é as bets, deputado Charles Santos. Nós ainda não temos no PROCON Assembleia reclamação de gente endividada, mas nós sabemos que estão usando o Bolsa Família para apostar digitalmente. Então, quando o senhor colocou aí o requerimento da parte mental, nós temos que incluir a financeira, porque a maior preocupação dos PROCONs é com o endividamento das pessoas que estão nessas apostas. Isso aqui virou um cassino na mão de todas as pessoas, né? Crianças, adolescentes, enfim. Prosseguindo, na área financeira, as principais reclamações da área financeira. Seguindo, por favor, o próximo. E na área de produtos, tá? Os produtos mais
demandados aí no PROCON Assembleia. Essa situação das agências de turismo é uma realidade que foi vinda pela quebra do hotel urbano, seguido pela 123 milhas, e nós já estamos com medo, deputada, de que a Decolar seja a próxima. Então, é difícil, né? São plataformas que intermediam as contratações de vários consumidores. Eu, inclusive, utilizo uma delas, nós podemos falar que isso é público, né? Eu utilizo o Booking, mas a gente não sabe como é que está a saúde financeira e a honestidade e a transparência desses processos. Então, nós tivemos duas situações muito complicadas. O hotel urbano, definitivamente, os consumidores perderam a esperança, e com 123 milhas, um acordo ou não ali, com a dificuldade judicial de encontrar bens, extremamente difícil, né? Então, a gente vai ter que começar a fazer uma campanha, não contrate pelas plataformas, contrate diretamente com o prestador de serviço. Você liga para o hotel ou você entra em contato com a empresa aérea. Elas são muito boas, mas, infelizmente, uma vai puxando a outra e o sistema fica contaminado. O sistema de turismo fica contaminado. Os bons acabam pagando pelos pecadores. Eu acredito que isso, na parte de serviços públicos, deputada Carol Caram, Vossa Excelência, que é imbuída aí na tarefa do combate ao serviço público de qualidade, com tarifas módicas, nós temos aí como é que está a situação, e a água e o esgoto estão superando a energia elétrica. Vossa Excelência, outro dia, apresentou um requerimento aí, da Copasa e a Copanor, então retrata realmente que o problema de água e esgoto em Minas Gerais, isso é um retrato dos PROCONs mineiros também, ele é maior do que o da energia elétrica. Acredito que encerrou. Então, deputados, esse é o esclarecimento que eu tenho que passar para Vossas Excelências. O relatório está aí na mão dos senhores, da deputada. Estou mandando um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, que fizemos rapidamente, porque estava ainda com o nome dos antigos membros da comissão. Conseguimos rapidamente colocar o nome da atual comissão, para poder já ser distribuído. E também uma cartilha dos serviços prestados pelo Espaço Cidadania por nós lá. Agradecer o apoio que todos vocês dão ao PROCON Assembleia, deputado Elismar já há anos, deputado Eduardo desde da USP, deputado Adriano Alvarenga, agora com a chegada, eu sabia que o deputado Charles Santos já tinha um interesse pela matéria de defesa do consumidor, como eu falei, tinha uma estagiária Vossa Excelência, do PROCON que trabalhou no gabinete de Vossa Excelência e mostrava do interesse do senhor pela matéria. E a deputada, não precisa nem falar, tem um histórico todo na defesa do consumidor, de estagiária a secretária nacional do consumidor. Então, eu quero agradecer aos senhores e continuar colocando o Espaço Cidadania e o PROCON Assembleia à disposição dessa comissão. Muito obrigado. Nós que agradecemos a você, Marcelo, e toda a equipe do PROCON Assembleia, que dá um suporte muito grande para a nossa comissão. Eu falo que cheguei aqui no meu primeiro mandato, né, tendo o prazer de ser presidente dessa comissão, ao lado de todos amigos, e agora a nossa amiga, deputada também Carol Caram, que veio para somar. E eu não tinha conhecimento sobre a matéria a fundo, e você ajudou muito no primeiro ano, ajuda muito até hoje, sempre presente na comissão, sempre junto com a gente, sempre dando suporte para nós. Então, na Semana do Consumidor, nós temos que agradecer muito a você, que você realmente é um defensor incansável de todos os nossos consumidores, todos os nossos contribuintes. Você é um cara que pega mesmo no chifre do boi, né, como nós dizemos lá no interior, né? Você pega, você não manda, né? Você faz. Você chega junto. Então, assim, para nós da comissão, tenho certeza que todos nós, deputados, temos essa mesma visão. Você é muito importante para o nosso estado de Minas Gerais. Eu acho que o PROCON está muito bem representado. Você é um exemplo para todos os PROCONs, não só do nosso estado, mas do nosso Brasil. E pode ter certeza que você já faz parte da minha história de vida e, com certeza, de todos os nossos colegas aqui dessa comissão e, principalmente, da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, sim, a salva de palmas para Marcelo, né, pessoal? Deputado, o senhor pode ter certeza que o PROCON faz é porque ele tem apoio dessa comissão, que ele tem apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, do nosso diretor, que é o diretor-geral adjunto, que é o Vanberto. Então, nós fazemos porque nós temos o apoio para isso. Então, enquanto nós tivermos esse apoio, com certeza, nós vamos fazer da melhor forma possível. E o senhor falou uma coisa de não ter interesse na matéria. O deputado Eduardo, o irmão do deputado, que era nosso deputado aqui, ele trazia para nós as questões que ele passava no dia a dia.
Então, todos os senhores são consumidores. Então, nós temos projetos de lei, leis aqui hoje, que são frutos de situações que aconteceram com os parlamentares que colocaram aquela legislação. Nós tivemos um caso essa semana de uma emissora de televisão, de uma atriz de uma emissora de televisão, com um problema na poltrona do avião. Isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Isso vai virar uma legislação daqui a pouco. Com certeza, a ANAC vai ter que trabalhar isso, obrigar as pessoas a saírem dos lugares que elas pagaram por eles. Elas pagaram por aquela poltrona. Né? Então, isso acontece com todos nós, todos os dias. Então, eu fico feliz. Né? Todos somos consumidores. Né? Agradecer aos senhores e a deputada mais uma vez. Com certeza. Né? E agradecer também, né, todos os membros da nossa comissão. Né? Estamos na Semana do Consumidor, onde tivemos uma audiência pública muito proveitosa, de muito entendimento. Foi uma audiência pública que eu falo diferente. Né? Nós não estávamos ali para bater especificamente, nós estávamos ali para entender de fato o assunto, para ajudarmos, junto com o governo do Estado, com o governo federal, com as concessionárias, de minimizar o máximo, né, o impacto com o cidadão, que é a pessoa lá da ponta, né, que é o sojão, que às vezes precisa de ir até a cidade, de vender a sua verdura, né, com a pessoa que precisa de ir trabalhar, que às vezes sai do distrito e precisa de trabalhar, que seja no comércio, que seja dona de casa, que, enfim, todos nós precisamos de um meio de se locomover, e quando você tem um pedágio, aquilo ali, querendo ou não, ela acrescenta um a mais na despesa fixa que o cidadão tem. Então, sim, foi um momento muito oportuno, né, de aprendizagem mesmo, e é isso que nossa comissão faz desde o início do nosso mandato. É de fazer audiências públicas que vai dar resolutividade, é de fazer audiências públicas que vai trazer informações para nós, deputados, para a população. Não adianta nenhum de nós falar, nós sabemos tudo. Não sabemos nada. Nós somos igual o caso do meu avô, né? A gente aprende todo dia e morre sem saber nada. Né? Então, assim, são essas são as nossas audiências públicas. Amanhã vão ter uma audiência pública às 10 horas. Todos os membros, inclusive a sua pessoa, está convidado, que é com a CEMIG. A gente está passando problemas muito graves, muito sérios, com a CEMIG, principalmente em que se está do assunto da energia fotovoltaica. As pessoas estão fazendo projetos, elas estão fazendo projetos com as diretrizes todas da CEMIG, e na hora de colocar a energia na rede, a CEMIG não aprova. Né? Ela coloca defeito numa diretriz que era dela mesmo. Como é que a gente vai ficar aqui como parlamentar de saber que a energia fotovoltaica, a energia solar, é o futuro, é o presente e o futuro. Né? Quanto mais energia solar estiver disponível no mercado, ela é melhor para o consumidor, ela é melhor para o meio ambiente, ela é melhor para toda a cadeia. Né? E como é que a CEMIG, que é a principal empresa que pode aumentar essa capacidade de geração de energia fotovoltaica, a energia solar, ela vai aprova o projeto, o cara acredita naquilo, e na hora de colocar na rede, para a pessoa fornecer energia, o projeto não é aprovado. Por quê? Porque ela não quer que as pessoas param de pagar a energia elétrica, que é mais cara, é mais danosa com o meio ambiente, e ainda não consegue suprir as necessidades. Eu hoje mesmo recebi 3 vereadores de Canaã, que a zona rural inteira tem um déficit imenso de energia. Né? Falta transformadores trifásicos, e esse, estou dando o exemplo de Canaã, é o exemplo de 853 municípios do estado de Minas Gerais. Todo município que você visita, nós, deputados, andamos muito, né? Todos nós 5 aqui temos base no interior, todos nós 5 que recebemos as pessoas do interior. Todos os municípios têm um problema na CEMIG, tem uma coisa queixada da CEMIG, e agora está piorando. Não sei se os novos deputados estão tendo essa mesma reclamação na cidade. Quando dá a hora do pico, né, que é 5 horas, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, 5 horas da tarde, 6 horas da noite, a energia está caindo, está tendo vários picos, estão queimando eletrodoméstico do cidadão. Então, sim, são vários fatores que amanhã, com a nossa responsabilidade, vamos discutir com o CEMIG, vamos trazer várias pessoas do interior com as suas demandas, com suas queixas, para estar apresentando nessa audiência, que tenho certeza
que vai ser uma audiência que vai representar mais essa comissão, representar o povo mineiro. Então, todos vocês, deputados, deputada, e vocês estão convidados para amanhã, 10 horas, dessa audiência pública da CEMIG. Tenho certeza que vai somar muito nessa Semana do Consumidor e, com certeza, para essa comissão. Deputado, nós recebemos na semana retrasada, eu fiz questão de chamar o ouvidor da CEMIG para me explicar, o que vai explicar para os senhores amanhã, não sei qual técnico fará isso, sobre o que é essa inversão de fluxo. Esse nome, inversão de fluxo, é exatamente o que está impedindo que os consumidores coloquem a energia que eles produzem pelas células na rede da CEMIG. Então, nós sabemos que a CEMIG hoje, deputado Elismar, tem um concorrente enorme, que é o Sol, né? O Sol passou a ser o concorrente da CEMIG. Então, o que ela puder burocratizar para evitar que essa concorrência... né? Então, a competição está um pouco desleal. Então, pedi aos senhores que peçam esclarecimento à CEMIG de como é que funciona essa inversão de fluxo. E, pelo que eu conversei com o técnico, que deve passar para Vossas Excelências amanhã, a única solução é melhorar a rede de distribuição da CEMIG. Se não tivermos mais canais de distribuição, vai haver um entupimento da rede dela, junto com os consumidores querem colocar. Então, se os senhores puderem cobrar um investimento maior na rede da CEMIG, com certeza, eu acho que isso vai minimizar a situação. Foi muito interessante a conversa. Ele falou que, inclusive, em Belo Horizonte não tem problema, mas no interior do Estado está cheio de problema. Exatamente onde tem pouco uso de energia é que está tendo problema. Onde tem muito uso, que entra, sai. Então, nas grandes capitais, ele vai falar. Nas grandes capitais não tem problema de inversão de fluxo. Tem bem de cidades menores. E ele elencou várias cidades do Estado de Minas Gerais. Né? Então, atendendo aí, só lembrar desse toque para amanhã, se for possível, para eles explicarem essa questão. Marcelo, o presidente, salvo engano, o presidente não vai vir. Talvez valeria a pena a gente reforçar o convite para que ele esteja presente, porque realmente é uma pauta que a gente tem sido extremamente demandado. Para você ter uma ideia, ontem eu fui conversar com meu irmão, que é um produtor rural, sobre a audiência. Ele falou, grava um vídeo para os produtores rurais, lá de Águas Formosas, de Machacalista, porque lá está faltando a energia nas comunidades rurais. E tentando uma coisa mais grave ainda, Marcelo, o Estado, quando ele tenta modernizar as escolas, é claro que tem que ser uma coisa paralela, né, um discurso macro aí, mas quando ele tenta levar, por exemplo, ar-condicionado para um município que tem 40 graus, no Jequitinhonha e Mucuri, quando ele vai fazer a implantação dos ar-condicionados, a rede não consegue. Chegou o tomógrafo no hospital, na hora que colocou o tomógrafo, foi ligar, a rede não comporta. Quando você vai ligar para a CEMIG, é 1 ano para poder fazer o conserto da rede. Então, a gente precisa realmente levantar essa bandeira, Adriano, porque ela é muito importante. Melhorar a rede de distribuição. Não só para o cidadão consumerista do dia a dia, né, para o consumidor individual, mas para a comunidade, para a sociedade como um todo. E, Marcelo, você me trouxe os dados, né, que a gente sempre acompanha muito de perto os dados do PROCON. E eu queria depois te perguntar como é que está a lei contra o superendividamento aqui no Estado de Minas Gerais, que é muito importante isso aí. Como está sendo a aplicação nos órgãos de defesa do consumidor, como está sendo isso no Poder Judiciário, em especial no PROCON Assembleia. Eu acho que isso aí é uma pauta que eu já tinha trazido isso aqui para a comissão da última vez, eu acho que é muito importante. Deputada, essa legislação ela veio 12 anos, quase 12 anos tramitando, mais ou menos 10 anos tramitando no Congresso Nacional, e ela veio em 2021 e trouxe para os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que são os PROCONs, Ministério Público, Defensoria, enfim, a faculdade de criarmos os núcleos de atendimento ao superendividado. No Estado de Minas Gerais, nós só temos, salvo o maior juízo, um único PROCON que criou. 2 no máximo, salvo engano, Uberlândia, deputado Elismar, foi o PROCON estadual de Minas Gerais. A dificuldade de se criar um núcleo de atendimento ao superendividado, deputado, é muito grande, porque a coisa complexa não é só negociar a dívida, é educação financeira, é atendimento psicológico, é plano de pagamento junto com os credores. E nós temos notícia do PROCON estadual que é uma dificuldade grande de dar resultado, porque, exemplo, um consumidor tem 6 credores. Se um deles, no plano administrativo, não aceitar a negociação, fura toda a negociação. Então, tem que ir para o Poder Judiciário. Nós temos aqui um projeto que foi apresentado à Diretoria-Geral de Junta, está em estudos ainda com o presidente da Assembleia, da possibilidade de criarmos aqui no PROCON Assembleia um núcleo dessa natureza. A direção sabe da complexidade, sabe da urgência, da necessidade, né? Então, eu queria até, muitas vezes, contar com o apoio dessa comissão para sensibilizar o presidente da Assembleia no sentido da criação desse núcleo. Porque, como eu disse, nós só temos um hoje, que é o do PROCON estadual, e só atende Belo Horizonte.
Se vier um munícipe de Contagem, ele não pode ser atingido aqui, deputado. Então, acho que o PROCON Assembleia poderia, sim, tentar criar uma situação dessa, mas é uma decisão da direção da casa, né? Existe um projeto para isso, aí a gente pode contar com o apoio da comissão para podermos criar aqui. E o outro salvo maior juízo é o Uberlândia, e funciona, mas com a mesma dificuldade, porque criar um plano de pagamento com o consumidor, com todos os seus credores, e todos os credores concordarem com aquele pagamento da dívida, preservado o mínimo existencial, não está fácil. Por isso que as maiores questões estão indo para a justiça mesmo. O nosso Poder Judiciário, embora ainda muito cru, porque isso começou, o grande Tribunal de Justiça que trabalha essa questão, hoje é do Rio Grande do Sul, historicamente é um tribunal que tem ajudado bastante nisso, o nosso está começando, mas são poucos os juízes no Estado de Minas Gerais que já têm uma expertise para tratar esse assunto do endividamento na Lei 14.181, no âmbito do Poder Judiciário. Um exemplo é o PROCON de Muriaé, junto com o juiz de Muriaé. Lá tem funcionado, porque o juiz já criou isso lá. Mas eu tenho certeza que o próprio judiciário está tendo essa dificuldade. Quantos PROCONs tem em Minas hoje? Nós temos com os regionais em torno de 200 PROCONs. Os regionais, por exemplo, Montes Claros é um regional, está ligado a ele 33 municípios. Então, se somarmos os regionais, estamos em torno de 200 PROCONs. Certo, minha fala corroborando com o Adriano, você sabe o carinho que eu tenho por você. Você não precisa nem falar, né, Marcelo? Meu olho enche de água para falar de você, porque você realmente faz parte, literalmente, da minha história, né, da minha criação. Fui estagiária do PROCON Assembleia lá na Praça 7, estava contando isso para os meninos. Olha para você ver, ganhava ovo, galinha, que o povo levava para mim. Então, parabéns, obrigada mais uma vez por fazer parte da minha história, dessa comissão. E pode ter certeza que você tem aqui, além de uma amiga, uma soldada para poder fortalecer a defesa do consumidor do Estado de Minas Gerais. Você sabe da minha admiração. Deputado. Obrigado mesmo. A recíproca é verdadeira. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De antemão, gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo Barbosa pelo trabalho brilhante à frente do PROCON, da Assembleia. Gostaria de pedir também ao senhor que estendesse aos demais servidores daquele espaço os nossos cumprimentos. Não sei se posso falar em nome da comissão, mas acredito que é o sentimento dos demais membros desta comissão. Cumprimentar também o deputado Adriano Alvarenga, não só pelo seu pronunciamento há pouco, mas também pela forma brilhante, deputado, como Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos aqui. Parabenizar os demais colegas também, que fazem essa defesa com brilhantismo. Mas, vendo e analisando tudo o que o senhor trouxe hoje para a gente aqui, doutor Marcelo, me veio de pronto à mente a função desta comissão e a função do PROCON e do Poder Legislativo em si. Nós vivemos um período de muitos golpes, né? E eu fiquei aqui matutando, deputada, os porquês, né? A gente tem vários gatilhos para isso, a própria tecnologia, infelizmente, ou felizmente, ela colabora, ela contribui, mas, infelizmente, também ela tem sido um facilitador desses golpes. Mas, ainda assim, não é a causa, esse é o efeito. A causa de tudo isso tem sido, na minha humilde análise, muitas das vezes, a falta de conhecimento, o desconhecimento. Por isso que eu creio que esta comissão, deputado, precisa, como tem feito até aqui, e a gente precisa reforçar isso, fazer um trabalho cada vez mais contundente, de levar informação às pessoas por meio das audiências públicas, fazer com que o próprio governo, que é a obrigação dele, trabalhe com a informação. Você sabe quais são os seus direitos, não caia em golpes. Esse tipo de frase simples precisava estar aí, de repente, na tela da máquina de passar um cartão, né? Eu tenho um projeto de lei que fala sobre a violência doméstica, que apareça esse tipo de mensagem na máquina de cartão de crédito. As pessoas caem nos golpes justamente, muitas das vezes, por má fé de quem está ali vendendo, supostamente vendendo um produto. E a desinformação, no meu entendimento, tem sido a principal causa deste efeito trágico que a gente tem dos golpes. E daí cai sobre nós a grande responsabilidade, doutor Marcelo, de levar esse tipo de informação à população de Minas Gerais. Quero
pedir de coração aos colegas aqui. Eu tenho como exemplo, o senhor disse uma coisa muito interessante, que muitos dos projetos nascem de experiências pessoais. Eu tenho pais idosos, tenho um pai de 83, 84 anos, minha mãe também de 70 e alguma coisa. Não apenas uma vez, mas por várias vezes, repetidas vezes, em caixas de supermercado, por exemplo, ele passa a compra, pega o cupom fiscal e quando chega em casa, ele percebe, ele comprou 2 desse produto, mas foram registrados 3 ou 4. Demais. Isso é recorrente. Eu entrei com um projeto de lei aqui na casa, não preciso verificar se já passou pela comissão, se não, peço a Vossa Excelência uma atenção, para que os supermercados sejam responsabilizados. Se não é esse o caminho, alguém tem que ser responsabilizado por essa falta de conferência, porque é um ato de má-fé. Não é possível. Se isso aconteceu com meu pai, em um mês, 3 vezes, por exemplo, no mesmo supermercado, multipliquemos isso pela quantidade de idosos que frequentam esse estabelecimento comercial. Então, assim, não, se é por uma vez ou outra, tudo bem, não houve má-fé. Mas se isso é recorrente, então, assim, nós precisamos orientar os idosos para que não saia, de repente, do supermercado antes de conferir o cupom fiscal, antes de verificar se ele está literalmente pagando pelo que ele comprou. Quer dizer, é o papel da defesa, da Comissão da Defesa do Consumidor, é o papel desta Casa Legislativa, e o PROCON tem sido grande parceiro nisso. Por isso, me enche também o coração de alegria poder me dirigir ao senhor e parabenizá-lo por esses dados, por essa atenção dada à população de Minas Gerais. Enquanto parlamentar for, conte comigo, doutor Marcelo, e tenho certeza que aqui também o senhor pode contar com esta comissão para realizar esta defesa pelos nossos idosos, pelo cidadão, para que não caia mais em golpes. A gente sabe que golpe sempre vai existir, mas um cidadão bem informado, ele vai ter condição de não cair neste golpe e denunciar o golpe. E, quem sabe, com isso, a gente reduzir esse número significativo de golpes pelo Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, parabéns ao senhor e cumprimentando também todos os consumidores por esta semana tão importante. Muito obrigado. Eu agradeço, deputado. Passo a palavra ao deputado estadual Eduardo Azevedo. Senhor presidente, deputada Adriana Alvarenga, deputada Carol Caran, deputado Charles Santos, muito feliz em participar dessa comissão tão especial e tão importante da Assembleia, que trata justamente para o lado mais fraco, que é o consumidor. Porque tudo que acontece, infelizmente, quem vai acabar pagando o preço é o consumidor. Se o frete sobe, se a embalagem sobe, se o produto aqui sobe, alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta é o consumidor. E quando nós vemos aí sua própria experiência com o seu pai, é lamentável que isso aconteça e realmente é a triste realidade que tem acontecido por todo o Estado. E onde cabe a nós agora ser esse perfil de defesa deles mesmo. Eu acho que nós temos trabalhado muito bem e podemos trabalhar um pouco melhor ainda. Parabenizar pelas audiências públicas que estão acontecendo aqui. E, além das audiências públicas, que juntamente com o PROCON Assembleia, possamos promover palestras de orientação, de prevenção, porque eu creio que o melhor mecanismo que nós temos é a prevenção. Quando a pessoa é orientada, ela consegue, sim, prever o golpe. Então, é nosso dever, além das audiências públicas, promover palestras aqui na Assembleia, que é a Casa do Povo, para que o consumidor, especialmente os idosos também, que é a parte mais sensível, isso toca o nosso coração, ao saber que existem pessoas que são, infelizmente, aproveitadoras em usar de má-fé para poder prejudicar um idoso, que na correria da vida não tem nem ali o tempo, às vezes, mesmo de conferir aquele cupom. Então, acho que a gente precisa também promover palestras nesse sentido, para poder orientá-los, para que eles não venham cair em golpes. Isso é a nossa função, é prever tudo isso e trabalhar dessa forma. Então, me sinto muito honrado em participar dessa comissão tão importante. Todas as comissões da Casa são importantes, mas eu posso elencar que, dentre uma das mais importantes, se trata a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. É você, doutor Marcelo.
parabéns pelo seu trabalho. Não pude estar visitando agora o PROCON Assembleia com os demais parlamentares, estava com a agenda no gabinete, mas eu volto a reiterar aqui, o senhor sabe que eu tenho meu respeito, minha admiração, porque, sem dúvida alguma, louvado seja Deus se nós tivéssemos mais doutores Marcelo esparramados por todo o estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza que a defesa do consumidor seria outra realidade que nós vivemos. Mas, da forma como nós estamos aqui, juntamente com o PROCON Assembleia, juntamente com todos esses deputados, nós possamos fazer com que essa defesa do consumidor, ela realmente possa valer a pena e possa defender quem precisa ser defendido. Então, parabéns a todos, parabéns, presidente, por esse excelente trabalho que nós fazemos e vamos junto continuar nesse segmento. E deixa aqui essa ideia, que eu acho que é muito válida, além das audiências públicas, vamos promover palestras para poder orientar o consumidor, para que eles venham a não cair, infelizmente, nesses golpes desses oportunistas. Deputado, permite, presidente, só um agradecimento aqui. Agradecer ao senhor pelas palavras. Eu fiquei muito motivado com o que o senhor falou. Quando os deputados saíram do Espaço da Cidadania agora, ficou um deputado para trás. Foi. O deputado Charles Santos ficou para trás. Eu fui colocar o terno para comparecer a essa audiência, e quando eu voltei, o deputado Charles Santos estava conversando com o público, consumidor. Acredito que pela rede social dele. Então, a rede social de Vossas Excelências é um caminho maravilhoso para isso. O irmão de Vossa Excelência faz isso muito bem. Eu o acompanho. São coisas importantes, sérias que ele coloca. Então, uma maneira de divulgar a comissão e o trabalho dos senhores e da deputada é os senhores usarem as redes sociais que os senhores têm, que a senhora tem, para poder divulgar também a defesa do consumidor. Vai contribuir muito conosco. Nós temos o nosso Instagram, o nosso portal, mas isso é insuficiente. Infelizmente, não consegue alcançar, mas Vossas Excelências conseguem. Então, pedir a ajuda de Vossas Excelências para, através desse trabalho aí, divulgar a defesa do consumidor. Parabéns aí aos senhores, E a senhora, deputada. Com a palavra, a deputada estadual Carol Caran. Eduardo, nós fizemos já prontamente, ouvindo o seu chamado, acabamos de protocolizar, junto com o presidente Adriano, um requerimento à mesa diretora da Assembleia para a criação do Fórum Técnico, que vai ser com a ideia de modernizar a legislação consumerista e prestar informação para o cidadão, fazendo eventos contínuos aqui na casa. Então, Adriana, a gente já protocolizou isso aqui agora na mesa, acabou de ser recebido para a criação desse fórum técnico, que a gente está com a ideia aí de fazer, talvez, uma consolidação das leis consumeristas no Estado de Minas Gerais, facilitando acesso para os consumidores, para o cidadão, e, quem sabe, até um Código de Defesa do Consumidor Mineiro, meu presidente. Por que não, não é? Mas isso aí é um sonho que a gente está criando, e, se Deus quiser, a gente vai trilhar o caminho adiante. Alguém mais quer? Obrigado, presidente. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária a ser realizada amanhã às 10 horas e determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Deus seja louvado.